Você sabia que existem dois tipos de frações? Não? Vem comigo então, vamos ver como é que é isso aí. Salve, salve! Eu sou o professor Savoy. Essa é mais uma aula do curso Matemática Zero. Hoje, os números racionais representados na forma fracionária, as já famosas frações. É isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver os conceitos de frações e as principais operações básicas. Vamos lá? Primeiro que nós temos que entender é como nós representamos uma fração e o que essa fração representa também para nós, né? A gente representa a fração. A fração é um número racional. Como número racional, ela é representada na forma A sobre B, na forma A sobre B, sendo B diferente de zero. Muito bem, esse número de cima, o A, na fração, chamamos ele de numerador. O número de cima é o numerador. E ele representa, na fração, quantas partes de um todo foram tomadas. Quantas partes do todo o número de baixo, a gente chama ele de denominador, número de baixo, denominador. E ele representa o total de partes que o todo fora dividido. Ah, professor, não entendi nada. Não entendeu? Vem comigo então que a gente vai mostrar do que se trata. Muito bem. Imagina que eu tenho um todo representado por essa bolinha aí, e eu divido esse todo em duas partes. Então, o todo foi dividido em duas partes. O denominador é 2. O todo foi dividido em duas partes. E eu resolvo pegar uma parte dela. Vou pegar uma parte. O que representa essa parte? Uma parte. Uma parte de um todo que foi dividido em duas partes. Isso representa meio, a fração 1/2. Não deu para entender ainda? Vamos lá que eu tenho certeza que você vai entender. Um outro todo. Vou dividir esse todo em três partes. E agora vou pegar duas partes desse todo. Então, eu peguei duas partes, numerador. Quantas partes eu peguei do todo? E o denominador, o total de partes que o todo foi dividido. Três partes foi dividido o todo. Uma barrinha de chocolate. E aí você divide essa barrinha de chocolate em quatro partes e dá três partes para o colega. Eu não sei você, mas eu, quando a professora falava isso, eu não vou dar chocolate para ninguém, não. Tá bom, então come três partes. Então, eu comi três partes de uma barra de chocolate que estava dividida em quatro partes. Essa é o significado da fração, a quantidade de partes de um todo. E como eu disse, existem dois tipos de frações. As frações próprias, a gente chama de frações próprias, que são as frações onde o numerador é menor que o denominador. Essas são as frações próprias, as que nós vimos lá: um meio, dois terços. Sempre o de cima é menor que o de baixo. 17
sobre 21. Todas essas são frações próprias. E existem as frações impróprias. São as frações onde o numerador é maior que o denominador. Por exemplo, a fração 5/3. O de cima é maior que o de baixo. Mas vamos pensar um pouco o que significa 5/3. De um todo que foi dividido em 3 partes, nós pegamos 5. Nossa, como vai ser isso? Como é possível isso? É possível, né? Ó, se eu tiver um todo, divido esse todo em 3 partes e pego 5. Pego uma, duas, três, acabou. Acabou? Vamos pegar outro todo então. Pegamos um outro todo, também dividido em 3 partes. Já pegamos 3. Pegamos mais uma 4 e mais uma 5. Então, nota, aqui pegamos um inteiro, pegamos todo ele. E aqui pegamos duas partes desse inteiro que estava dividido em 3 partes. Então eu posso dizer que a fração imprópria 5/3 também é notada em um inteiro, esse inteiro, e mais 2/3. Isso aqui não é uma vezes 2/3, nenhuma, é um inteiro e 2/3. Esses números são os números que nós chamamos de números mistos. Ele tem inteiro e fração. São os números mistos. É uma outra maneira de escrever as frações impróprias. Uma fração imprópria eu posso escrever como um número misto. Como que eu posso transformar uma fração imprópria num número misto ou um número misto numa fração imprópria? A gente vai fazer assim. Vamos primeiro pegar um número misto, 19, uma fração imprópria. 19/7, não um número misto, uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Como que eu vou transformar isso num número misto? Divido 19 por 7, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 19 menos 14, 5. Então eu tenho o 2, que são 2 inteiros, essa fração imprópria. 2 inteiros. E sobrou 5 de 7. Então, 2 inteiros e 5 sétimos. Esse é o número misto que representa a fração 19 sétimos. E ao contrário, se eu tiver 2 inteiros e 5 sétimos, aí a gente vai fazer uma regrinha aqui, ó. O 7 vezes o 2 mais o 5. 7 vezes 2, 14, mais 5, 19 sétimos. Ah, mas foi o mesmo. Eu peguei o mesmo para você ver que eu volto assim. Se você quiser pegar outro, pega aí, ó, 3 inteiros e 2 quintos. Como vai ficar? 5 vezes 3, que é 15, mais 2, que é 17.
17, o denominador eu mantenho o 5. É assim que eu transformo fração imprópria em número misto e número misto em fração imprópria. Vamos agora então ver a multiplicação. Você deve estar aí se perguntando, por que ele vai começar pela multiplicação? Eu vou começar pela multiplicação porque a multiplicação é a mais fácil. É a operação mais fácil que tem para fazer entre frações. Então eu começo pela multiplicação. Como ela é a mais fácil, imagina-se que ela é fácil. Pois é fácil mesmo. Vamos multiplicar 2/3 por 5/7. Para fazer essa multiplicação, eu vou multiplicar os numeradores 2 vezes 5. E isso vai ser o numerador da multiplicação. E vou multiplicar os denominadores, 3 vezes 7. E isso vai ser o denominador da multiplicação. 2 vezes 5, 10, o numerador é 10. 3 vezes 7, 21. O denominador é 21. Pronto, multipliquei. 2/3 vezes 5/7 é 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. 10 sobre 21. Simples assim. Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Posso multiplicar, inclusive, por um número inteiro, 7 nonos. Vezes 2. Você se lembra que um número inteiro é um número racional. Ele pode ser escrito em forma de fração. Coloco o denominador 1. E aí multiplico os numeradores, como eu fiz lá em cima. Vou fazer sempre na multiplicação. E multiplico os denominadores. 7 vezes 2 é o numerador. 9 vezes 1 é o denominador. 14 nonos é o resultado de 7 nonos vezes 2. É fácil assim. Multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. E já que a gente está vendo a multiplicação, vou falar da divisão. A divisão, é tão fácil como a multiplicação? Não, é mais ou menos fácil. Multiplicação é fácil, você já sabe disso. Então, que tal se a gente conseguisse transformar a divisão numa multiplicação? 2/5 dividido por 3/4. Tem jeito de fazer isso? Pois é, tem um jeito. Tem uma coisinha que a gente pode fazer. Vamos transformar isso numa multiplicação. 2/5 multiplicado não pode ficar igual, porque senão o resultado não é igual. E a gente inverte o segundo. Inverte. Como? Põe o 4 em cima e põe o 3 embaixo. E agora? Agora a multiplicação você já sabe fazer. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Então, multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. Não pode trocar. Porque você se lembra que lá nós vimos lá nos números naturais. A multiplicação, ela é comutativa, ela tem essa propriedade. A vezes B é igual a B vezes A. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Então, lá na multiplicação, não importa a ordem. A divisão não é comutativa. Então, na divisão, importa a ordem com que você faz. 2/5 dividido por 3/4, o 3/4 é o segundo e é importante saber qual é o segundo. Porque eu vou inverter o segundo, vou manter o primeiro e inverter o segundo. Não pode inverter o primeiro e manter o segundo. Senão você está fazendo outra operação. E quando for com o número inteiro? Também, 2/5, usar o mesmo 2/5 aqui, dividido por 3. Então, é o primeiro, 2/5, vezes, transformei a divisão em uma multiplicação. O que eu faço o que eu tenho que fazer com o 3?
Inverter. Lembrando que como ele é um número inteiro, ele tem o 1. Inverto o 1 com o 3. Vai ficar 1 em cima e 3 embaixo. E aí, como ele tem multiplicação agora, 2 vezes 1 é 2, 5 vezes 3 é 15. E pronto. Faço sempre assim. Multiplicação, multiplico em cima, multiplico embaixo. Divisão, multiplico o primeiro pelo inverso do segundo. Transformo a divisão numa multiplicação, porque é assim que fica fácil fazer. Eu queria então aproveitar que multiplicação e divisão foi facinho e falar de frações equivalentes. Imagina então que eu tenho um inteiro, divido esse inteiro pelo meio, em duas partes, e pego uma parte dessas duas. Essa fração é 1/2. Agora eu pego um outro inteiro e divido esse outro inteiro em 4 partes. E pego duas partes desse inteiro. Essa porção é representada por 2. Peguei duas partes de um inteiro dividido por 4. Repara que 1/2 e 2/4 representam a mesma parte do inteiro. Metade do inteiro e metade do inteiro. Quando isso acontece, essas frações são chamadas de frações equivalentes. Correto? Como eu posso perceber aqui, ó, o que eu fiz? Eu multipliquei em cima por 2, embaixo também ficou multiplicado por 2. Quer dizer que se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, as frações vão ser equivalentes. Sim, é isso mesmo. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de zero, as frações são equivalentes. Quer um exemplo disso? Vamos lá. 3/5, vou fazer aqui. 3/5, multiplico em cima. Vamos multiplicar por um número diferente de 2. Vamos multiplicar por 3. E embaixo também vou multiplicar por 3, pelo mesmo número diferente de zero. Então, essa fração ela é igual, é equivalente. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Essas frações são frações equivalentes. Posso também dividir em cima e embaixo, pelo mesmo número diferente de zero. Pego a fração 12 por 36. Posso dividir em cima e embaixo por 2. Os dois números são pares, né? Os dois números são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Vou ficar 12 dividido por 2 dá 6. 36 dividido por 2 dá 18. Então, 12 e 36 é equivalente a 6 e 18. Posso dividir ainda o 6 e 18, se eu quiser, né? Vou dividir. Consigo dividir os dois por 3, né? Os dois números são múltiplos de 3. Divido em cima por 3 e embaixo por 3. Essa divisão tem que ser exata. Eu tenho que dividir por um número e ser exato. 6 dividido por 3 dá 2. 18 dividido por 3 dá 9. Agora não tem mais jeito, não tem um número que eu divido o 2 e divido o 9 também, que o resultado é exato. Quando eu faço essa divisão, eu estou fazendo um processo que a gente chama de simplificação. Ou podemos chamar também de redução. Tem esses dois nomes, eu simplifico ou reduzo. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando a fração chega
em números, numerador e denominador, que não tem mais como dividir por um mesmo número, a gente chama essa fração de irredutível. Acabou, não tem mais jeito de simplificar essa fração. Essa fração ficou irredutível. Então, eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, eu acho fração equivalente. Divido em cima e embaixo pelo mesmo número, acho fração equivalente também. Só que aqui, nesse caso, quando eu divido, esse processo a gente chama de processo de simplificação ou redução da fração. E lá no final, quando não tiver mais jeito, eu chamo a fração de irredutível. Vou aproveitar também e falar sobre comparação de frações. Eu posso comparar frações de mesmo denominador. Vamos aqui, ó, de mesmo denominador. Denominadores iguais, mesmo. Quando eu comparo frações que têm o mesmo denominadores, por exemplo, 7 nonos, vou comparar com 2 nonos. Essa comparação, o denominador é igual, então eu comparo só o numerador. 7 é maior que 2, então 7 nonos é maior que 2 nonos, porque eles têm o mesmo denominador. Comparo só o numerador. Quando eles têm denominadores diferentes. Vamos comparar 3/8 com 5/12. Como eles têm denominadores diferentes, eu não posso comparar os numeradores. O que eu vou fazer? Eu vou, usando aquela regra de fração equivalente, multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, a fração é equivalente. E aí eu comparo as frações equivalentes com o mesmo numerador. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Vai fazer assim, ó, 3/8, por exemplo. 3/8. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 3. Multiplico em cima por 3, multiplico embaixo por 3. A fração que eu obtenho dessa multiplicação é 9/24. 3/8 é igual a 9/24. Faço a mesma coisa com os 5/12. 5/12. Multiplico em cima por 2 e embaixo por 2. Posso fazer isso, né? Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Isso é 10/24. Agora ficou com o mesmo denominador. Então, 3/8 é 9/24. É a mesma coisa, são frações equivalentes. 5/12 é 10/24. 9 é menor que 10. Então, 3/8 é menor que 5/12. Entenderam? Eu só posso comparar frações com o mesmo denominador. Se elas têm denominadores diferentes, eu utilizo uma fração equivalente, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, e transformo essas frações em frações com os mesmos denominadores. É mesmo os denominadores. Tudo bem? Por que eu multipliquei por 3 e por que eu multipliquei por 2? Que número eu escolho para multiplicar? Pois é, isso é matéria da próxima aula, que a gente vai ver a adição e subtração de fração, e aí fica mais fácil para você entender qual é o número que eu tenho que escolher para multiplicar elas. Por enquanto, entenda isso. Eu multipliquei por 3 e cheguei em 24, multipliquei por 2 e cheguei em 24. Multipliquei embaixo e em cima, embaixo e em cima. Só entendendo isso já está bom. Esse número, que números são esses que eu tenho que multiplicar? Na próxima aula, no próximo vídeo,
a gente vê isso aí. Em té.